que vai ser, então, gente, a matéria de hoje? A matéria de hoje vai ser, no caso, a gente vai começar com diferenciação implícita, com derivada implícita. Depois a gente vai começar, então, com taxas relacionadas. Uma coisa está envolvida com a outra, tá bom? Então, vou colocar um título aqui. Deixa eu só acertar isso. Então, a gente vai começar com derivadas ou diferenciação implícita. Vou começar com isso. Pessoal, o que significa diferenciação ou derivada implícita? Primeiramente, eu vou só explicar para vocês o que é uma função definida explicitamente e uma função definida implicitamente, que são coisas diferentes, muito embora estejam relacionadas. Então, suponha o seguinte, vamos colocar como sendo exemplo A. Se você pegar a função y igual a 2x² menos 3, você pode perceber que o y está em função do x. Então, quando uma função está definida assim, gente, você tem uma função definida explicitamente. Só que seria, então, uma função explícita. Função explícita. Quer dizer que você consegue isolar o x de um lado e consegue isolar o y do outro lado. Então, toda vez que você conseguir isolar uma letra de um lado sozinha assim, e colocar em função de uma outra letra, a função é definida explicitamente. Seria a função explícita. Por sua vez, se você analisar, essa função aqui, se eu jogar tudo para o primeiro membro, ela fica menos 2x² mais y mais 3. Quando eu pegar e escrever dessa maneira aqui, você pode perceber uma coisa, que essa função aqui, ela vai estar definida implicitamente. Por que definida implicitamente? É quando você coloca todos os termos de um lado e iguala a zero. Então, essa aqui seria uma função implícita. Tá? Função explícita aqui em cima, função implícita aqui embaixo. Tá? O que a gente vai trabalhar hoje é como é que a gente faz para calcular uma derivada dessa função aqui. Só mais dois exemplos aqui, quer ver? Algumas funções você não consegue escrever ela de forma explícita. Por exemplo, se você pegar a função y² mais y mais x² mais x menos 3 igual a zero, essa função aqui, por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir isolar o y no primeiro membro. Então, é um tipo de função definida sempre implicitamente, porque por mais que eu tente deixar o y sozinho, sem expoente aqui no primeiro membro, eu não consigo. Então, essa aqui também é uma função implícita. Tá? Então, só vai ser explícita se eu conseguir isolar o y assim no primeiro membro. Caso contrário, nós teremos funções implícitas. O que eu vou explicar para vocês é como é que você faz para calcular uma derivada de uma função implícita. A ideia é muito simples, pessoal. Vou pegar alguns exemplos aqui, quer ver? Eu vou diretamente explicar para vocês a partir de exemplo, que fica mais fácil para entender. Então, derivada da função explícita. Implícita. Vamos fazer a partir de exemplos. Quer ver? Deixa eu só destacar aqui o título, subtítulo, na verdade. Vamos lá, exemplos. Título do exemplo aqui, calcule as derivadas das seguintes funções. Só um detalhezinho, eu vou só destacar aqui, em todas elas você acaba tendo que o y vai ser função de x, ou seja, o y seria a variável dependente e o x a variável independente. Por exemplo, se eu quiser calcular a derivada da função y, pegar essa primeira que eu escrevi aqui em cima, ó, 2x² menos 3, não tem segredo, porque nós já trabalhamos com questões muito mais complicadas que essa. A derivada aqui seria quem? A derivada do y em relação a x seria dy dx.
A derivada do 2x ao quadrado seria o quê? 2 vezes 2, 4x. E a derivada do 3 é 0. Logo, a derivada dessa função aqui em relação a x, tá? Vai ser, no caso, só 4x. Então, só deixando bem claro aqui, o que eu estou fazendo aqui é calcular as derivadas das seguintes funções em relação a x, tá? Em relação a x. Quer dizer que o x é variável independente e o y é variável dependente. Se eu falar, professor, isso aqui é mais do mesmo, não tem nenhuma novidade. Realmente, até aqui não tem nenhuma novidade. Eu vou trabalhar com vocês a expressão equivalente a essa, que é essa aqui. O professor, o que seria variável dependente e independente? Ah, tá, vou te explicar. Quando você escreve alguma coisa do tipo y igual a f de x, significa, você fala que o x é variável independente, que pode ser qualquer valor, e o y vai ser uma variável dependente do x. Como assim? Vou te explicar. Exemplo, nessa função aqui, se eu fizer essa conta y de 1, por exemplo, então, no caso, se você pegar o x igual a 1, você acaba tendo 2 vezes 1 ao quadrado menos 3. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 dá 2, menos 3 dá menos 1, então. Quer dizer o seguinte, quando o x foi 1, o y foi menos 1. Logo, o valor do y, ele depende do valor do x. Para cada x que eu colocar aqui no lugar do x, eu acabo tendo um y relacionado a ele. Então, o x é variável independente, que pode ser qualquer valor, e para cada x eu consigo achar o y, que é uma variável dependente do x. Essa que é a interpretação que eu faço. Ah, tá, entendi. Tá? Então, quando você escreve dessa maneira aqui, significa que o x é variável independente e o y, sim, é variável dependente. Tá? É isso, independente e dependente. Então, beleza. Eu queria que vocês percebessem que essa expressão aqui de baixo é equivalente a essa expressão aqui de cima. Ok. Logo, se eu calcular a derivada dessa função aqui em relação a x, a conta tem que dar a mesma coisa. E é aí que eu quero que vocês percebam isso. Como é que eu vou derivar em relação a x? Por exemplo, a expressão menos 2x ao quadrado já está em função de x. Já tem o x aqui. Quem é a derivada de menos 2x ao quadrado em relação a x? 2 que multiplica menos 2, menos 4x. A derivada do y, pessoal, em relação a y, gravem isso. Olha como é que você faz a derivada. Se eu perguntar para vocês, eu queria que vocês se manifestassem. Quem é a derivada do y? 1. 1, correto. A derivada do y é 1, tá certo. Só que eu estou derivando, só que o y é função de x. Então, a derivada do y é 1 dy dx. E a derivada do 3 é 0. Então, sempre que você for derivar uma expressão, por exemplo, o y em função de x, o que você faz? Deriva normalmente e acrescenta o dy dx. Porque o y é uma variável dependente da variável x. E eu sei que estou derivando isso aqui em relação a x, pelo título que está aqui. Professor, não entendi o que você fez aí no final, pode explicar de novo. É simples. Olha só, a minha função, você tem que olhar o seguinte, Guilherme. Quem é a variável independente? É quem estiver aqui dentro, no caso é o x. E o y é a variável dependente. Primeira parte, tudo bem? Ok. Então, o que você observa aqui? Se você olhar o menos 2x ao quadrado, o x está aqui. Como eu estou derivando em relação a x, eu derivo pelas regras que eu passei para vocês. A derivada de 2x ao quadrado, de menos 2x ao quadrado, ó, 2 vezes 2, 4x. Agora, eu vou derivar o y. Como é y elevado a 1, lembra que a derivada, quando tem apenas uma letra assim, é só colocar o número que está na frente. Então, a derivada do y seria, no caso, 1, certo? Ou não? Correto. Correto? Só que como o y é função de x, você acrescenta o dy dx. Então, a única coisa a mais que tem aqui é o dy dx. Só isso. Mas por que o dy e o dx não coloca o 4x, não? Porque eu estou derivando em relação a x. Ó, a derivada é em relação a x. E aqui nesse y aqui tem x nele?
Não tem x dele, mas o y depende da variável x. O y é uma função de x. Olha só para a gente resumir e ficar mais claro, Guilherme. Vou tentar pegar e ser mais direto. Quando você for derivar uma variável y em relação a x, você deriva normalmente e acrescenta o dy dx. É só isso. Professor, a sua voz. Oi? O seu áudio. Falhou o áudio? É, Falhou o meu áudio ou o seu áudio? o seu. O seu, então eu vou explicar de novo. Ó. Se você tem alguma coisa do tipo menos 2x ao quadrado, assim, o y, a derivada do y em relação a y é 1. Certo? É só você pegar e acrescentar o dy dx, mais nada, só isso. Uhum. Tá bom? Vamos fazer outro exemplo, calma. Mas aí, olha só, eu isolando o dy dx no primeiro membro e jogando 4x para cá, ó, isolei isso aqui no primeiro membro, joguei o 4x para cá, percebam que essa expressão aqui e essa aqui, elas são o quê? São iguais, como era de se imaginar, já que a expressão em si é a mesma. Então, independente da maneira que você faça, a conta dá a mesma coisa. Certo essa ideia aqui inicial? Vamos pegar um outro exemplo. Tudo bem, eu entendo que vocês estão com dificuldade, o que é absolutamente natural. Vamos pegar um outro exemplo aqui, quer ver? Vamos supor que eu tenha um y, vamos colocar assim, igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Uma conta assim. Primeira pergunta que eu faço para você, gente. Nesse caso aqui, a nossa função está definida explicitamente ou implicitamente? Como que ele está precisando? Eu não estou te entendendo, Guilherme. Está falhando muito o seu áudio. Eu vou repetir a pergunta. Como que a gente identifica? Tá, vou te explicar. Como é que você identifica? Sempre que você tiver o y isolado aqui no primeiro membro assim, a função vai ter definida explicitamente. Quando você tem tudo no primeiro membro igualado a zero, que a função está definida implicitamente. Então, nesse caso aqui também é explícita, porque está o y sozinho aqui no primeiro membro assim. Entendeu a ideia? Ó, assim, explícita, por exemplo, na conta anterior que eu tinha aqui, ela estava definida implicitamente. Porque estava tudo igualado a zero. Beleza. Pessoal, se eu perguntar para vocês, nessa altura do campeonato, como é que eu faço para calcular a derivada daquela expressão que está em relação a x? É conta que nós já fizemos várias vezes. Como é que eu faria? Vai botar em forma de potência, né? Isso. Vamos lá. Eu posso colocar x ao quadrado mais 2x elevado a meio, né, em forma de potência, e aí derivo pelas regras que nós conhecemos. Fica dy dx, desce esse meio, repete o x ao quadrado mais 2x. Bom, meio menos 1 dá menos meio, vezes, agora eu vou derivar isso aqui. A derivada do x ao quadrado é 2x, e a derivada do 2x é 2. O que dá para fazer nessa conta ainda? Como esse valor aqui desse expoente é negativo, dá para colocar ele no denominador, ele fica positivo e aparece uma raiz. Ou seja, simplificando um pouco isso, vai ficar 2x mais 2 sobre 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. E acabou aqui. Quer dizer, então, que a derivada dessa conta aqui de cima é essa conta aqui. Certo? A ideia? Tranquilo? Deixa eu fazer uma outra conta com vocês aqui, quer ver? Vamos pegar essa conta aqui e fazer ela da seguinte maneira.
Quer ver? Eu vou colocar assim, x ao quadrado negativo, menos 2x, mais y ao quadrado igual a zero. Gente, eu posso afirmar que a expressão de cima é equivalente à expressão de baixo? Eu posso afirmar que a letra C e a letra D são iguais? Ou não? O que vocês acham? É igual, né? Porque, de fato, o que aconteceu aqui é o seguinte. Essa raiz quadrada aqui, gente, eu posso pegar e elevar os dois lados ao quadrado. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, essa raiz quadrada, ela vira esse ao quadrado aqui. Aí, se eu pegar e jogar tudo para o primeiro membro, eu acabo tendo essa expressão que está aqui embaixo. Ou seja, o que eu fiz foi o seguinte, ó, na minha cabeça. Trazer aqui, vou fazer essa conta com vocês aqui. Eleva os dois lados ao quadrado. Fica y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2x. Elevando os dois lados ao quadrado. Aí, jogando para o primeiro membro, vai dar exatamente a expressão que está aqui. Então, são expressões equivalentes. Onde é que eu quero chegar com essa conversa aqui com vocês? Quando eu for calcular a derivada dessa conta aqui, se eu não estiver contando mentira para vocês, a derivada dessa conta tem que dar a mesma coisa que deu aqui em cima. Se não der a mesma coisa, eu estou contando uma mentira para vocês. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou calcular essa derivada aqui. Lembra que eu estou derivando sempre em relação a x. A derivada de menos x ao quadrado em relação a x é 2x. A derivada de menos 2x em relação a x é menos 2. Agora eu pergunto a vocês, pessoal, baseado no que eu acabei de falar anteriormente. Quem vai ser a derivada do y ao quadrado em relação a x? Lembrando que o y é função de x. Vai lá. Quem seria? 2y Correto. vezes dy sobre dx. Perfeito. Você entendeu a lógica da coisa. A lógica é essa mesmo. Então, quando for derivar em relação a x, quando for derivar o y em relação a x, eu derivo normalmente pelas regras que a gente trabalhou exaustivamente nas aulas anteriores e acrescento o dy dx. Faz isso que não tem erro. Tá? Aí, beleza. Vocês certamente querem que essa expressão aqui seja equivalente a essa. A gente vai chegar lá. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Então, olha só, gente. Eu vou isolar o dy aqui no primeiro membro para chegar nessa conta aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou ter aqui um 2y, dy dx. Vou jogar para o segundo membro o 2y, fica positivo. E vou jogar também quem? Vou jogar também o 2. Ó, joguei o 2x e o 2 para cá. Eu vou passar agora dividindo, pessoal, esse 2y que está aqui. Então, vou ter aqui 2x mais 2 sobre 2y. Eu pergunto a vocês, essa expressão aqui de cima, essa, e essa aqui de baixo, são iguais? Essa aqui e essa aqui, aquelas que têm um asterisco na frente, elas são iguais, pessoal? O que vocês acham? Sim ou não? Ou dá para fazer ficarem iguais? Ó, aqui tem um y e aqui não tem um y. Então, a priori, parece que não são iguais. No entanto, pessoal, se você olhar aqui em cima, meu y era igual a quem? A x ao quadrado mais 2x. Lembra que no caso aqui, eu tenho que o y ele é igual a raiz, né, de x ao quadrado mais 2x. Aí, pegando essa expressão e substituindo aqui, eu tenho exatamente a expressão que eu tinha lá em cima. E percebe, então, que, de fato, elas são expressões equivalentes. Essa expressão aqui
E essa aqui são de fato iguais. Conseguiram entender o algebrismo envolvido, pessoal, ou não? Alguém gostaria de ponderar alguma coisa, falar alguma coisa? Então, em suma, gente, o que eu quero que vocês entendam dessa primeira parte aqui da aula é que, independente de você utilizar a integração derivada implícita ou derivada que não seja implícita, a resposta final sempre tem que dar a mesma coisa, tá? E outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: sempre que for derivar um y, por exemplo, em relação a x, eu derivo normalmente e acrescento um dy dx. Essa que é a regrinha. Fez isso, acabou. Uma pergunta que vocês podem me fazer é o seguinte: mas, professor, se eu sei derivar explicitamente, então por que você quer que eu aprenda a derivar implicitamente? Eu vou te responder por que você tem que aprender a derivar assim também. Porque tem algumas contas, pessoal, que infelizmente você não consegue colocar a derivada explícita, só a derivada implícita. E vou fazer um exemplo com vocês agora, que é o seguinte, ó. Vou calcular a derivada implícita dessa continha aqui. Vou colocar aqui um y ao quadrado, um y, um x ao quadrado, um x, um menos 3 igual a zero. Essa conta aqui, por mais algebrismos que você faça aqui, eu nunca consigo isolar o y no primeiro membro. E por que eu nunca consigo isolar o y aqui no primeiro membro? Deixar ele sozinho aqui. Porque aqui eu tenho um y ao quadrado e um outro y aqui. Eu não consigo juntar esses dois termos aqui de maneira que fique apenas um y no primeiro membro e o restante fica tudo no segundo, tudo em função de x. Então, é um caso típico onde essa função sempre é definida implicitamente. Não existe forma de definição explícita para essa função aqui. Mas ela tem derivada. Eu vou explicar para vocês como é que faz a derivada dela. Vamos lá, vamos calcular a derivada disso aqui. Parece difícil, mas não é não. Olha só, moleza. Eu queria a participação de vocês. Quem é a derivada do y ao quadrado? Vai lá. 2y. 2y. Mais 1. Não. Falta alguma coisa aí. 2y, dy, dx. Sim. Tranquilo? Derivada do y, quem que é? 1 mais dy sobre dx. dy dx, é vezes. 1 dy dx. Derivada do 2x, do x ao quadrado. 2x. 2x. Aqui eu acrescento o dy dx? Não. Por quê? Que é independente. Isso, porque é a variável independente. Eu estou derivando em relação a x. Eu só acrescento o dy dx quando estiver derivando o y. Essa é a regra. Do x, né, vai ser 1 e do 3 vai ser 0. Aí, pessoal, como é que eu termino essa conta? Bom, eu vou terminar da seguinte maneira. Percebam que o dy dx ele está aqui e ele está aqui. Dessa maneira aqui, ele pode ser colocado em evidências. Colocando ele em evidências, ó, 2y, dy dx com dy dx, aparece um 2y aqui. Mais 1. Eu vou jogar para o segundo membro o 2x e o 1. Fica menos 2x e aqui fica menos 1. E vou passar dividindo agora essa expressão aqui. Só um detalhe, o meu foco aqui foi isolar no primeiro membro o dy dx, tá? O meu foco foi fazer isso aqui. Então fica assim, menos 2x menos 1 sobre 2y mais 1. E termina aqui, pessoal. Legal, não legal? Entenderam isso? Todo mundo aí? Bom, essa aqui então é a ideia inicial do que é uma derivada implícita. Eu não vou abordar isso aqui a fundo porque não é nosso foco. O nosso foco é usar isso aqui como ferramenta para trabalhar com taxas relacionadas, que aí a coisa toma dimensões bem maiores. Então, a matéria foco nossa aqui de hoje, essa matéria que eu vou escrever aqui são as taxas relacionadas.
Professor, depois dessa matéria de taxas, vai ter mais quantas matérias nesse período? A gente vai ainda trabalhar com a parte de otimização, tá? De otimização, né? E depois vai ter a regra do L'Hopital também, mais à frente. Então, tem pelo menos umas 2 ou 3 matérias aí para a gente poder trabalhar com calma, com tranquilidade. Ah, sim. Tranquilo? Beleza. Vamos lá então, pessoal. Pessoal, taxas relacionadas. Essa matéria aqui, eu me lembro quando o meu professor passou para mim. Eu sei que muita gente pensou em fazer uma piadinha sobre a idade, mas eu ainda me lembro sim, tá? Eu me lembro que, na verdade, é uma matéria que não é tão trivial, depende de um raciocínio um pouco mais elaborado. Como é que eu vou abordar essa matéria com vocês aqui? A minha intenção vai ser trabalhar alguns exemplos e, a partir desses exemplos, aí vocês conseguirem depois pegar, olhar os exemplos e deslanchar, conseguirem entender. Mas essa parte que, de fato, ela não é trivial. A gente vai gastar um pouco aí de tempo para entender. Sem mais delongas, eu vou diretamente a um exemplo para vocês poderem entender do que eu estou falando, aí depois eu pego e faço uma atividade, tá bom? E qual vai ser esse exemplo aqui, gente? Esse exemplo aqui, vale a pena eu copiar esse exemplo para poder explicar para vocês em detalhes. Que é o seguinte, olha, o exemplo, só um detalhe, esse exemplo aqui está no nosso livro texto, né? Lembra que o livro que eu tenho adotado reiteradamente é o livro do Chokovsky, vou colocar aqui, tá? É o livro do Chokovsky, aqui que vocês têm, inclusive, esse material com vocês. Ô, professor, esse livro é aquele segundo, né, que você mandou? Não, é o primeiro, é esse aqui, ó, o Chokovsky. Aquele azul, né? Isso, é o azul que Ah, eu tenho, no caso, o PDF dele também, né? Tenho, no caso, uma Xerox também. Mas é aquele livro azul, exato. Tá? tá. Em geral, eu uso a Xerox para não estragar o livro, porque o livro tem mais de 20 anos, é o livro que eu estudei. Então, como eu tenho um apreço pelo livro, eu prefiro pegar e usar uma Xerox. Coisas minhas. Enfim, isso aqui está no livro do Chokovsky, na página 195. Tá? E é o exemplo 2. Bom, gente, como é que é esse exemplo aqui? Eu vou escrever aqui, fala assim, uma escada de 6 metros de comprimento, está apoiada em uma parede vertical. Está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada começa a deslizar, horizontalmente, a razão de 0,6 metros por segundo, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando está a 4 metros do solo. Do solo. Está aqui. Gente, esse exemplo aqui é um exemplo típico onde você vai relacionar as taxas. Deixa eu fazer um desenho. Eu acho que todo mundo conseguiu pensar no desenho de como é que seria essa situação aqui. A ideia é o seguinte, você acaba tendo uma parede. Aqui você tem uma parede, tá? Nessa parede aqui,
o que que acontece? Você acaba tendo uma escada apoiada a ela. Aqui está uma escada apoiada a ela. Aqui está o solo. Aqui embaixo está o solo. Então, tem alguns elementos. Você tem uma parede aqui, você tem uma escada aqui e aqui está o solo. Essa escada aqui ela tem um tamanho fixo. O tamanho fixo dela são 6 metros. Uma escada, o tamanho da escada não muda com o decorrer do tempo. Aí, qual que é a história aqui? Vamos entender. Ó, continuando lendo. A base da escada começa a deslizar horizontalmente. Então, se a base começa a deslizar, significa, então, que essa parte aqui, ó, que essa parte onde que é a base da escada começa a derivar horizontalmente, começa a ter esse movimento aqui, tá certo? Aqui velocidade, a 0,6 metros por segundo. Então, olha só, eu não sei quanto que é essa medida aqui. Vamos supor que essa medida, eu chame ela de x, e essa outra medida aqui, eu chame ela de y. Eu queria que vocês se manifestassem agora, pessoal. Quando o tempo passa, né, o tempo vai passar, e você começa a puxar aqui, né, esse pedaço aqui, essa base que começa a deslizar, quais são os valores que vão variar aqui? Se aqui começar a deslizar horizontalmente, esse x aqui ele permanece fixo? Não, ele vai Não. aumentando, Vai aumentar. Vai aumentar. E o y? diminuir. Ok, vocês já entenderam a jogada. Então, olha só, o que permanece fixo aqui é o tamanho da escada. Ela mede 6 metros. Você pode puxar, ela vai continuar medindo 6 metros. No entanto, a distância entre a base da escada e a parede vai ser variável, e a distância entre o topo da escada e o solo aqui também vai ser variável. E ele fala para a gente que essa variação aqui, ó, desse x aqui, ele fala para a gente que vai variar em 0,6 metros por segundo. Pessoal, aí que vem a história das derivadas. Toda vez que você falar em taxa de variação tem a ver com derivada. O que significa isso? Tudo que tiver a ver com variação, tudo que variar tem a ver com derivada. Só um detalhe, no caso aqui, então, a derivada de x, porque eu chamei esse pedaço aqui de x, em relação a quem? Não é 0,6 metros por segundo? A distância, metros, está variando em função de quem? Dos segundos. Segundos é o quê, pessoal? Tempo, não é isso? Segundos é tempo. Então, vai ser derivada a variação da distância em relação ao tempo. Esse t aqui, no caso, significa tempo. Sim ou não, essa ideia inicial aqui, ó? 0,6 metros por segundo. Então, a derivada da distância, que é o tamanho em relação ao tempo, é igual a 0,6 metros por segundo. Certo aqui? Aí, vamos continuar. Com que velocidade o topo da escada percorre a parede? Pessoal, eu chamei a distância entre o topo da escada e o solo de quê? De y. Eu não estou perguntando a velocidade com que o topo da escada percorre a parede? Velocidade é o quê? É a variação do espaço. Então, velocidade tem a ver com taxa de variação. Taxa de variação tem a ver com derivada. Então, tudo que você falar sobre velocidade, você pode simbolizar como sendo a derivada. Então, o que a gente vai calcular aqui vai ser a variação de quem? Dessa distância aqui, em relação a quem? Em relação ao tempo t. Certo isso ou não certo isso? Gente, alguém se manifesta? Conseguiram ter uma noção e uma ideia do que eu estou falando aqui? Ó? Eu sei quanto que varia o x, estou perguntando qual vai ser a variação do y. Em que momento? Quando o topo estiver, no caso, a 4 metros. Ou seja, o topo, que é esse valor aqui, que é o y, tem que ser igual a 4 metros. Então, recapitulando, ele dá para a gente a variação do x, ele pergunta para a gente quem é a variação do y, que é essa distância aqui, e ele pergunta essa variação quando essa distância for igual a 4 metros.
Eu sei que num primeiro momento parece estranho pra caramba, mas é isso. É uma aplicação de derivadas, basicamente. Por isso que são taxas. Você tem a taxa da variação do x e ele pergunta quem que é a taxa da variação do y. Só que tem um detalhe, se você analisar, mesmo que eu puxe numa determinada velocidade constante o x, essa velocidade aqui do y, que vai estar descendo aqui, ela vai variar. Então, eu quero calcular a taxa de variação instantânea. Tá? Então, quando você trabalha com taxas relacionadas, é taxa de variação instantânea, no momento em que o y for igual a 4. Eu vou terminar essa conta, eu sei que não é trivial para entender de imediato, que vai ter que ter um trabalho posterior aí para conseguir acabar de entender. Vamos lá. A pergunta que eu vou fazer para vocês agora é o seguinte. Vocês vão ter que ter um modelo matemático para associar o tamanho da escada, para associar o x e para associar o y. E essa pergunta eu acho que vocês conseguem responder. Qual seria um modelo matemático que você conseguiria juntar numa mesma conta o x, o y e o 6? Tem uma figurinha muito conhecida aí da gente. Alguém, pessoal, poderia dar uma sugestão? Que figura que é essa aqui? É um triângulo. Se tudo correr bem, né, se o pedreiro for bom, esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto. É o teorema de Pitágoras? Pitágoras, correto. Então, quando você trabalhar com taxas relacionadas, você tem que olhar o modelo que você tem e procurar um modelo matemático que consiga envolver as variáveis em questão. Nesse caso aqui é o teorema de Pitágoras, correto. Eu posso falar que 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu vou trabalhar isso aqui, gente. Como aqui o meu espaço ficou pequeno, eu vou só transcrever os dados para outra folha e vou finalizar na outra folha, tá? Wilson, Pois não? no caso, se não fosse um triângulo retângulo, eu teria que usar outra forma, tipo lei dos cossenos, lei dos senos. Correto o que você falou, Thiago. É isso mesmo. Se não fosse um triângulo retângulo, poderia ser a lei do seno, a lei dos cossenos, né? As diversas formas matemáticas que existem. O que é padrão é o seguinte, você olha, aí você tem que analisar a partir do seu problema, qual que é o modelo matemático que se aplica àquele problema. Aqui eu pude usar o teorema de Pitágoras porque o triângulo é um triângulo retângulo. Pessoal, tem menos de um minuto para finalizar essa aula, eu não consigo finalizar a questão em menos de um minuto. Eu vou fechar essa aula e vou começar a outra logo de imediato, para a gente poder finalizar logo isso, tá? Vou fechar e começar outra de imediato. Muito bem, pessoal, vamos fechar então essa continha aqui. Eu vou transcrever isso aqui para o outro lado e finalizar a conta então. Então, pelo que nós fizemos aqui até agora, eu sei que a variação do x em relação ao tempo é 0,6 metros por segundo. Eu quero calcular a variação do y em relação ao tempo, é isso que eu quero calcular, no momento em que o y for igual a 4 metros. Essas foram as informações dadas pelo exercício. E eu sei o seguinte, que o que vai relacionar tudo isso é que o 6 ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. É isso aqui, com isso aqui que eu vou trabalhar. Você falar assim, beleza. Eu não tenho que pegar e calcular a derivada, pessoal, nesse caso aqui, para conseguir achar o dx dt e o dy dt. Então, eu vou calcular a derivada tanto do x quanto do y em função de t. Como é que eu faço isso? Quem vai ser a derivada de 6 ao quadrado em relação a t? É uma constante, não é? 6 ao quadrado é 36. Você pegar e derivar uma constante em relação a t, vai dar o quê? Vai dar zero. A derivada constante sempre é zero. Eu queria muita atenção de vocês nessa questão aqui, ó. Nesse caso, só deixando bem claro, o que nós temos aqui é que tanto o x quanto o y depende da variável t. Tanto o x é uma função de t, quanto o y também. Ou seja, quem vai ser a derivada de x ao quadrado em relação a t? O que vocês acham? Quem vai ser a derivada de x ao quadrado em relação a t? E por que em relação a t? Porque é o tempo que está aqui. Não, a derivada do x ao quadrado, quem que é?
É 2x. 2x. Só que eu estou derivando em relação a t. Se eu estou derivando em relação a t, eu acrescento aqui na frente quem? dx sobre dt? Dx sobre dt, exatamente isso. A ideia é a mesma, a ideia da derivação implícita que eu trabalhei com vocês há pouco. Só que aqui, em vez de derivar em relação a x, estou derivando em relação a t. Então, se eu derivo x ao quadrado em relação a t, eu acrescento a derivada o dx dt, que é o que eu fiz aqui. Mesmo caso que do y ao quadrado. Ó. A derivada aqui do y ao quadrado vai ser quem? Vai ser 2y. Como eu estou derivando em relação a t, eu acrescento um dy dt. Agora é só finalizar, gente. Lembra que eu quero calcular o dy dt. Eu tenho o valor do dx dt? Tenho. Eu tenho o valor do y? Tenho também. Só que eu não tenho o valor do x que está aqui. No entanto, eu consigo calcular. Olha só. Para você poder calcular a derivada assim, você não pode pegar isso. Tudo que for variável, você não pode substituir antes de calcular a derivada. Vou repetir o que eu acabei de falar. Ó, o x é variável, o y também. Então, quando eu for calcular a derivada, eu não posso calcular a derivada. Desculpa, eu não posso substituir antes de calcular a derivada. Eu calculei a derivada aqui. Só que eu não tenho o x, mas eu consigo achar, quer ver? Vou fazer aqui embaixo. Eu sei que 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu tenho o y, ele vale 4. Então, vai dar 36 igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, dá 36 igual a x ao quadrado mais 16. Aí, fazendo aquele translado, né? Você pode jogar o 36 para cá, vai subtrair. No fim das contas, eu tenho x ao quadrado igual a 20. Né? Que 36 menos 16 dá 20. Logo, x é raiz de 20. Agora, eu posso vir aqui novamente e substituir. Então, esse valor aqui eu tive que calcular para poder conseguir achar esse x aqui. E é nele que eu vou substituir agora. Quer ver? 0. 2 vezes raiz de 20, eu faço na calculadora depois. Dx dt 0,6. O y, 4. Faltou só agora calcular o dy dt, que é o que eu estou querendo calcular efetivamente. Então, olha, 2 vezes 0,6, vou fazer essas contas aqui, gente. Ó. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 0 igual 2 vezes 0,6 dá 1,2. Raiz de 20. 2 vezes 4 é 8. Aí, fazendo aquela troca de sinais, né, eu posso falar que menos 8 dy dt é igual a 1,2 raiz de 20. Eu posso passar o menos 8 dividindo. Então, fica 1,2 raiz de 20 sobre menos 8. Feito isso, pessoal, o que eu faço? Pego a calculadora e efetuo a conta aqui na calculadora, sem mais delongas, quer ver? Vai ficar assim, 1,2 vezes raiz de 20, desse número feio aí, e vou dividir isso aqui por menos 8. Então, logo, essa conta aqui deu menos 0,67 metros por segundo. Essa é a taxa de variação do y. Só um detalhe, pessoal. Esse negativo aqui, ele é justificável. Por que esse negativo aqui é justificável? Quer ver? Deixa eu voltar aqui para o desenho. O que acontece com o valor de x quando você puxa isso aqui horizontalmente? Ele aumenta. O que acontece com o y? Ele diminui. Então, se o y diminui, ele tem uma taxa de variação negativa. Então, aquele menos 0,67 que eu achei lá, é porque o y está diminuindo, logo a taxa de variação dele é negativa. Eu sei que a coisa ficou talvez um pouco confusa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, vou passar uma atividade para vocês similar a essa e vou corrigir na quinta-feira. E
gradativamente, né, paulatinamente, a gente vai entendendo esse conteúdo aqui. Então, se você não entendeu tudo de imediato, não se preocupa não se apavore. Isso aqui realmente não é trivial, mas assim, paulatinamente a gente consegue pegar e entender. Nesse momento, alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, talvez? Ninguém? Então, vou parar por aqui. Então, depois eu mando para vocês as fotos, tá, dessa aula, as notas da aula, mando para vocês o link do vídeo e mando também uma atividade para vocês. A gente se encontra, então, na quinta-feira, às 16 horas, tá bom? Então, até quinta-feira, pessoal.